Olá, bom dia. O período de carnaval é sempre um período de muito trabalho para a Polícia Rodoviária Federal, principalmente porque o excesso de velocidade continua sendo a infração mais praticada no Brasil e também no Maranhão. Só para você ter uma ideia, no ano passado foram 90 mil infrações desse tipo, mais ou menos, tá? Mais ou menos. E é sobre tudo isso que a gente vai falar no programa de hoje. E quem veio conversar comigo para a gente saber como é que se desenvolve esse trabalho no período de carnaval e durante todo o ano foi o superintendente da Polícia Rodoviária Federal, Francinácio Medeiros. Bom dia. Bom dia. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado. Nós aqui agradecemos o convite. Pois é, e para a gente falar de uma coisa que não é muito legal, né? Infração no trânsito. O pessoal daqui continua com o pé pesado no acelerador? Infelizmente nós temos ainda essa conduta, uma conduta que ela é muito prejudicial, porque o acidente ele tem outras implicações. O acidente Sim. ele pode gerar lesões irreversíveis, ele pode gerar inclusive o óbito, que é comum também, e além dos prejuízos materiais que são oriundos dos acidentes. Certo, quer dizer, e não é uma coisa, vamos dizer assim, que aconteça de vez em quando, né? É a nossa infração favorita. Nós temos diversas modalidades de infração de trânsito, né? O condutor, via de regra, ele comete infrações, desde aquelas que aparentemente são mais simples, como a questão da falta do uso de segurança, a conservação de alguns itens obrigatórios do veículo, mas tem aquelas também que são muito mais graves, né? O excesso de velocidade, que é uma temática que nós abordamos com muita frequência, a embriaguez ao volante, que nesse período carnavalesco também é comum. Então nós atuamos desde aquela infração que aparentemente ela não é tão danosa, mas posteriormente a gente vê que ela também colabora para esse resultado negativo. E o senhor falou de uma coisa aí de embriaguez ao volante, e a gente fala de excesso de velocidade, embriaguez ao volante, a gente pode dizer que uma coisa está associada à outra, né? Porque a embriaguez ao volante, ela tira um pouco o senso de responsabilidade, vamos dizer, do condutor, o que acaba gerando o excesso de velocidade e pode acabar gerando acidentes. Sim, são infrações que andam muito juntas ali, porque o condutor que bebe e vai, né, conduzir, ele perde essa percepção. Certeza. Então, muitas vezes o excesso de velocidade ele até é decorrente da ingestão de bebida alcoólica. Pois é uma infração como consequência de outra infração e as duas, no caso, são danosas e fatais quase sempre, né? A gente tem muita morte no trânsito por conta disso? Geralmente os acidentes, a gente pode classificar esses acidentes, né, com esse nível de, digamos assim, de aspecto fatal. Quando é um acidente que é decorrente de um excesso de velocidade, geralmente ele traz como consequência o óbito, né, ou então uma lesão muito grave nas pessoas. Então, quase todo acidente que envolve excesso de velocidade, as colisões frontais, que muitas vezes também são decorrentes disso, uma ultrapassagem indevida em alta velocidade e esse excesso, quando há um capotamento de um veículo, ele geralmente traz essa questão do óbito, né? Porque está em velocidade. Quase não tem outro jeito, né? Colisão frontal, eu sempre fico muito impressionada com colisões frontais, porque sempre significa que alguém saiu da rota. Né? Se são duas vias, cada um devia estar trafegando numa via. Se bate de frente é porque alguém invadiu. E nesses casos tem sempre o erro humano associado a um acidente desse tipo? Geralmente sim, porque é uma decisão. A ultrapassagem, geralmente, de um veículo, ela é uma decisão do condutor. Ele pode esperar atrás do veículo para fazer a ultrapassagem quando tiver visibilidade ou num momento adequado. Mas, às vezes, a pressa, ou até mesmo a ingestão de álcool, faz com que o condutor perca essa percepção. E aí ele invade a outra faixa para fazer a ultrapassagem, muitas vezes em um local que é proibido pela própria sinalização, é numa subida, é numa curva. E aí, quando acontece isso, né, geralmente vem um veículo na direção contrária e aí há uma soma de velocidades, né, quando a gente fala disso. Imagina, né?
É porque a gente sempre acha que vai dar tempo, né? Eu sempre acho que eu sou mais esperto do que o outro e vou passar com mais rapidez. Não esquece que o outro também está correndo, o outro também. Então, assim, é uma soma de velocidades. Isso. Alguém que vem no sentido contrário também vem em alta velocidade ou vem terrível. numa velocidade ali muito grande. É terrível mesmo. A lei seca, de alguma forma, logo lá no comecinho, quando ela começou a se estabilizar, a gente sente uma redução nesse ato de infração de embriaguez ao volante. Mas parece que agora a coisa voltou com uma força um pouco maior. O senhor tem essa percepção ou eu estou enganado? Na verdade, há períodos do ano, como nós falamos, a preocupação com o período carnavalesco, ele gera um número maior de infrações. Né? Então, há momentos em que há um retrocesso, né, dessas infrações, mas há momentos em que isso acontece com mais frequência. E a lei seca é importante, houve uma série de controvérsias aí, desde o período em que ela foi criada. Isso. Né? Há dificuldades muitas vezes de se chegar a se penalizar, mas claro, a polícia ela utiliza a legislação vigente como o norte para fazer essas aplicações até de multas. Né? Certo. O período de carnaval é com certeza um momento bem delicado para o trabalho de vocês, né? A gente tem essa campanha, a Polícia Rodoviária Federal, que eu falo que é nossa, né? Sim, claro. Desde o início das festas de fim de ano, ela se estende até o final do carnaval, é assim que acontece? Sim, exatamente. Nós atuamos dessa maneira. Né? Ótimo. Mas nesse período, o que preocupa mais vocês? As festas de fim de ano, Réveillon, o Natal nem diria Natal a gente está mais em casa, está mais tranquilinho. Sim. Réveillon já é aquela coisa que a gente vai para a rua, que a gente extravasa. Aí logo em seguida vem o Carnaval, que é onde acontece a liberação geral. Esses períodos aí, qual o mais delicado para vocês? Sem dúvida é o Carnaval. Agora, a gente tem que entender, sobretudo no nosso estado, nós temos alguns fatores que podem ser agravantes. Por exemplo, o período chuvoso. Né? Nós temos um período chuvoso que acontece justamente nessa época do final do ano. Né? Nós estamos num período chuvoso em todo o estado. E isso, se o condutor não tiver uma atenção muito maior, é claro que há um risco maior de acidentes. Né? Então, o Natal é uma festa, digamos assim, um pouco mais familiar, né? Podemos falar dessa forma. Mas ali nós também já temos um período de férias escolares, onde muitas pessoas viajam. E aí então, há um deslocamento das pessoas. Né? Então, desde o Natal, que já é um período de férias escolares, as pessoas viajam com as famílias, as crianças. Né? Então, nós temos todo um período de atenção. É justamente por isso que nós temos uma operação que aborda todo esse período, desde do Natal, antes um pouco do Natal, até após o Carnaval. Após o Carnaval, né? Na Semana Santa a gente fica mais santinho? Fica, mas assim, nós também temos a preocupação, né? Essa, na verdade, a PRF, ela está constantemente buscando, né, orientar os condutores, né? Porque, claro, mesmo num período onde há uma reflexão religiosa, mas, claro, há também pressa. Foi só uma brincadeirinha. A gente vai só fazer um intervalinho aqui na nossa conversa, mas é rapidinho, é só o tempo que eu digo sempre de tomar água, tomar café e voltar para continuar conversando. Um minutinho só que a gente volta já já. Já estamos de volta conversando aqui sobre o trabalho da Polícia Rodoviária Federal, principalmente nesses períodos de festa que começa lá no Natal, passa pelo Réveillon e chega até o Carnaval. Mas a ação da Polícia Rodoviária não é só essa, tem muitas outras coisas que acompanham essa rotina de trabalho. Eu estou conversando aqui com o superintendente da Polícia Rodoviária Federal, o Francinácio Medeiros. Além desse trabalho todo que vocês desenvolvem dentro de campanhas, vamos dizer, pontuais, como essa que a gente falou, que vem lá do Natal, vai até o Carnaval, vocês têm aqueles trabalhos que duram um ano inteiro. Por exemplo, combate ao crime ambiental. Esse é um que independe de estação, né? Independe de época do ano. Assim, a nossa atuação, ela é, sim, durante todo o ano, né? Em todas as áreas de atuação da PRF. O crime ambiental, o combate ao crime ambiental nas rodovias, ele é algo que nós temos nos destacado, né? E claro, isso, quando eu digo isso, talvez até não olhando
por um lado bom, quando a gente faz uma reflexão sobre, bom, se eu estou apreendendo mais madeira, infelizmente é porque está sendo muito mais madeira transportada de forma ilegal, havendo desmatamento, né? Então tudo isso para nós não é algo que, isso é um ânimo, na verdade nós fazemos o Vocês queriam combate. Fazer menos esse trabalho, isso, queríamos né? que refletia outra realidade, né? Outra realidade, queríamos que tivesse menos pessoas fazendo transporte ilegal de madeira, né? Assim como também há o transporte, o tráfico de animais silvestres, que também é outra grande mazela que nós temos, né? Esses são os dois mais, vamos dizer, mais frequentes, né? É o exatamente. Combate ao transporte ilegal da madeira e de animais silvestres. Sim. Aqui no estado, de uma forma mais específica, qual dos dois é mais constante, superintendente? Na verdade, o transporte ilegal de madeiras, porque é um comércio muito ativo, muito movimentado, né? E envolve cifras elevadas. E lembrando que a madeira, na verdade, nós atuamos no combate ao transporte, né? Na verdade, essa madeira já foi retirada das reservas. Já teve o crime inicial lá no começo. Já teve um crime inicial, né? Isso, claro, é verdade, há outros órgãos que fazem o combate também, Entendi. como o IBAMA, órgãos voltados para a parte ambiental, mas a nossa ação ela se refere muito mais ao transporte. E esse transporte, muitas vezes, não nasce digamos, o local de extração não é o próprio estado, né? Nós temos outros estados, o estado vizinho, o Pará, por exemplo, onde tem uma extração, a área amazônica do estado, e usam as vias do Maranhão como rota. A gente serve de rota nesse caminho até Exato. E aí nós atuamos dessa maneira, nós, né, interceptamos essas ações ilegais e fazemos a apreensão. Certo. A partir desse momento, por exemplo, vocês fazem a apreensão de uma carga de madeira. O que é feito em seguida? Geralmente ela é encaminhada para o órgão ambiental competente. Seja no âmbito federal, como o IBAMA, e no âmbito estadual, como a SEMA, que são os responsáveis para receber e dar a destinação correta desse produto apreendido. O senhor falou que a gente tem um papel de rotas, vamos dizer assim, dentro desse transporte ilegal. Dentro dessas nossas rotas, existem pontos mais delicados, onde a atenção de vocês tem que ser mais intensiva para prevenir ou para proibir isso? Nós fazemos um mapeamento, né? Nós observamos o comportamento da atividade criminosa, né? Porque, claro, a rota ela tem uma tendência de desviar da fiscalização. Claro. Né? Ela vai fazer isso. Claro. E aí, como é que nós atuamos? Nós temos um dinamismo também, nós não podemos ficar estáticos em um só local, né, para fazer esse trabalho, né? Então, a polícia também se movimenta no sentido de interceptar esses locais. Mas eu falo assim, em questão a pontos do estado onde essa fiscalização precisa ser mais forte, porque lá acontece mais. O lado aqui que faz divisa com o Pará, por exemplo, né, que é onde tem o início mesmo da nossa floresta amazônica. A Imperatriz é uma área, né, mas nós temos toda a parte que faz divisa com esse estado, sobretudo ele é Tocantins também. Então, são áreas de atenção para nós. Tá. Vocês por exemplo, já reconhecem os pontos iniciais de onde viria, hipoteticamente, a madeira, então já sabe o caminho que eles vão percorrer. Então, esses pontos são mais monitorados, é mais ou menos assim? São monitorados, mas, como eu falei, a PRF ela não se restringe a um local só, ela tem que se movimentar, né, até porque o crime, ele também se movimenta, né? Vocês têm que ver, é um passo atrás do outro sempre, né? Não pode ficar só numa rodovia, porque eles vão saber que vocês estão ali, eles vão procurar outro e vocês já estão lá esperando eles, é mais ou menos assim. Exato. É um correndo atrás do outro. Exatamente. Quem está ganhando essa briga? Vocês estão... Bom, é uma luta em glória, né? Nós temos que atuar em várias frentes. A PRF é só um dos atores nesse trabalho. Os órgãos ambientais e a consciência, sobretudo, de que as florestas, a natureza, nós dependemos dela. Né? Nós temos que ter uma reflexão muito maior, porque não é só, eu quero combater o crime, na verdade eu quero que esse crime não aconteça, porque quando ele acontece, nós estamos falando de árvores centenárias que são ali derrubadas, né? E que são verdadeiros ecossistemas. Então nós precisamos
ter essa consciência de que não é só o combate, não é só interceptar a madeira, mas é desde a consciência de quem está lá a fazer essa atividade. Pois é, a gente está vendo os resultados agora nessa situação climática que nós estamos, né? O tempo está completamente desregulado e boa parte por conta disso, né? O desmatamento com certeza contribui bastante para essas nossas alterações climáticas, a gente tem falado disso aqui há muito tempo. Então a intenção não é punir, a intenção era levar uma reflexão para que isso não acontecesse, né? Porque se precisa punir, porque já aconteceu. Sim. Infelizmente é isso que acontece, né? Na verdade nós estamos interceptando uma carga de madeira que já foi cortada. Já foi cortada, aí já não tem mais o que fazer, é só punir mesmo, exato, né? Aí, claro, isso acontece porque é um crime ambiental previsto em lei e, claro, nós estamos falando, existe o transporte regular, existe a madeira regular, mas estamos falando da questão do crime, né? Claro, claro. Nós não estamos falando daquilo que é feito dentro do que a lei determina, cumprindo toda a política que é desenvolvida nessa área. A gente está falando do crime, da coisa ilegal, do que é praticado e que precisa ser punido. É disso que a gente está falando, né? Esse tipo de crime tem crescido aqui no Maranhão? Como eu falei, Elda, esse é um crime que é, digamos assim, interestadual, ele não é somente do Maranhão, né? Na verdade o Maranhão é usado como rota, né? O Maranhão também já foi alvo de muito desmatamento. Quando nós andamos por todo o estado, a PRF faz muito esse trabalho, anda muito e a gente infelizmente observa, não precisa fazer muito esforço para ver que em tempos anteriores nós tínhamos ali as margens da rodovia, grandes árvores e havia ali uma percepção de uma floresta. Hoje nós já temos... Quando passam por lá de novo não tem mais nada disso. Já não tem mais nada, né? Então nós já também sofremos muito com esse desmatamento e a ideia é essa, é não permitir que isso aconteça onde ainda existe. Com toda certeza. Agora, só numa outra questão, qual é a participação da Polícia Rodoviária Federal também no combate à exploração sexual nas rodovias? Esse é um grande destaque, Elda, do nosso trabalho, né? Desde o início digamos assim, desse século, né? Lá no ano 2000, nós iniciamos um trabalho sistemático, regular, no combate à exploração de crianças e adolescentes principalmente, nas rodovias. Crianças e adolescentes. Né? Isso. E essa ação contínua da PRF, ela desestimulou muito nos últimos anos esse tipo de ação criminosa. Entretanto, claro, nós não podemos baixar a guarda, porque isso pode ter um acréscimo novamente. Então é feito todo ano um trabalho, e esse é todo ano mesmo, é um trabalho de mapeamento das rodovias para saber onde há pontos de vulnerabilidade, onde há pontos onde isso pode vir a acontecer, porque se não tivermos uma ação efetiva, certamente pode retornar. Pois é, o bom é que está se conseguindo um bom resultado, né? A gente já tem mais ou menos sob controle esse crime que é praticado dentro do estado, aí como o senhor diz, aí não tem tempo, não tem época, não. É o ano todo, todos os dias tem que ser feito o trabalho de fiscalização para inibir esse tipo de prática criminosa. Olha, o que me resta só desejar é que vocês tenham menos trabalho. Porque quando vocês têm menos trabalho, significa que menos crimes foram cometidos. Seja ele no trânsito, no setor ambiental, na exploração sexual. Se vocês trabalham menos, é porque houve menos crime. Então, a gente vai torcer para isso. A gente não quer ser destaque nessa área, não. Exato. Nós, assim, agradecemos mais uma vez pela presença aqui, de poder esclarecer para as pessoas a importância da PRF na atuação de várias áreas de segurança. No combate ao crime, na segurança viária, na área educativa, que nós temos uma atuação muito forte também. Então, para nós, educar uma criança hoje, mostrar para ela a importância do trânsito, é ter um adulto no futuro consciente, né, do seu papel enquanto condutor de veículo, que é responsável pela vida dele, pela vida da família e pela vida das outras pessoas. E o que eu acho interessante, só pegando esse gancho seu, o que eu acho interessante nesse trabalho educativo é que ele não demora muito para dar resultados. Porque uma criança que recebe uma educação dessa na sala de aula, ela já em casa ou dentro do carro, ela funciona como um inspetorzinho. Isso, exato. Ela já fiscaliza o pai, a mãe. E a gente fica com medo de errar na frente dos filhos, exato. né? Nós somos exemplos, né? Nós somos
exemplos, ele diz, pai, tu tá sem cinto, que vergonha, Isso. né? Perdão, pronto. Se a gente tiver essa educação preventiva, com certeza a gente não vai precisar punir tanto lá no futuro. Então, aposta nessa educação para que a Polícia Rodoviária Federal tenha menos trabalho durante o ano todo. Mas parabéns pelo trabalho de vocês, mais uma vez. Muito obrigado. Bom dia para o senhor, bom dia para você que está aí do outro lado, que sabe que todo dia eu estou aqui esperando você às 8h30 da manhã, sempre com muita informação para tornar o seu dia bem produtivo. Tchau!